Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um ano letivo e a mais uma etapa de ensino híbrido, com o ensino presencial e o ensino virtual ao mesmo tempo, certo? Essa primeira aula ela é comum aos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Por quê? Ela nada mais é do que uma apresentação da disciplina de educação física, bem como a delimitação dos nossos campos de trabalho. Que campos são esses? Os conteúdos que a gente vai tratar ao longo do ano letivo corrente, beleza? Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar com vocês sobre o que seria ou o que é educação física. Particularmente, ela é um conceito difícil de se tratar de uma maneira tão direta, até porque a educação física ela trabalha com práticas corporais e as práticas corporais elas estão em constante mudança, mas a gente tem que partir de um conceito para que o nosso entendimento seja válido lá no final, beleza? E o que seria o que vem a ser a educação física? É uma área do conhecimento e intervenção profissional pedagógica. O que quer dizer isso? Que existe um profissional voltado para essa área e que também é de conhecimento pedagógico, ou seja, é uma profissão que trabalha com a construção do conhecimento, tá certo? No âmbito da cultura corporal de movimento, que tem como objetivo a melhoria qualitativa das manifestações presentes em uma cultura e a formação crítica do cidadão, leia-se aí também estudante, para que dela possa usufruir, compartilhar, produzir, reproduzir, ressignificar e transformar todas essas práticas corporais dentro da cultura corporal do movimento. Ela também pode ser entendida como uma disciplina escolar, se a gente for pensar no nosso caso mais específico, que trata pedagogicamente, como já foi falado, de uma área chamada e denominada cultura corporal, que representa as formas culturais do homem se movimentar de forma histórica. Por isso, essa imagenzinha evolutiva do homem, partindo do macaco para um homem correndo. E por que estudar educação física na escola? Como já foi falado, o objetivo da educação física é justamente formar um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura corporal do movimento, certo? É, Entre linhas, a educação física ela serve prioritariamente para uma formação crítica do estudante frente às práticas corporais, beleza? E o que vem a ser a cultura corporal, que é o objeto de estudo da educação física. Vai ser o conjunto de representações das formas culturais do movimento humano, historicamente produzido pela humanidade, pelo homem, que são expressas através das práticas corporais, que podem ser identificadas como forma de representação simbólica da realidade ou historicamente criada e culturalmente desenvolvida. O movimento humano ele vai ser entendido como uma uma das riquezas, vamos dizer assim, da cultura humana, falando de forma geral, beleza? Falei com vocês o que é cultura corporal e o que é cultura corporal do movimento. São quase a mesma coisa, só que tem uma pequena diferença. Aqui, na cultura corporal, a gente trabalha só o movimentar-se humano, sem um apelo social. Já na cultura corporal do movimento, a gente tem esse movimentar-se humano ligado à relação que o homem traz com a sua sociedade. Por isso, a gente rompe com aquela visão de um movimento mecânico e a gente traz a questão da história social do homem e da história cultural do homem como forma de construção dessa cultura corporal, dessas práticas corporais, tá certo? E o que vem a ser as práticas corporais? São artefatos ou produtos da gestualidade de uma cultura, passíveis de múltiplas leituras e simplificações. Essas práticas corporais, elas podem representar ideias, elas podem representar fenômenos sociais, certo? E essas práticas sociais,
a nível de exemplo e de delimitação, são as brincadeiras, os jogos, as ginásticas, as práticas corporais de aventura, os esportes, as danças e as lutas. Beleza? Essas práticas e suas sistematizações dentro de uma lógica pedagógica vão constituir os nossos conteúdos, que é o que a gente vai estudar na prática na disciplina de Educação Física. Brincadeiras e jogos, ginástica, práticas corporais de aventura, esportes, danças e lutas. E as brincadeiras, o que são? Resultado de ações conduzidas por regras em que se pode ou não usar objetos. Esses objetos vão ser os brinquedos, que tem uma característica do lúdico. O que é o lúdico? É o aprender brincando. É o aprender de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Ela vai ser regrada, distante no tempo e no espaço, ou seja, ela foge um pouco da realidade, vai envolver a imaginação, dispor de flexibilidade de conduta e de incerteza. Quando eu falo que a brincadeira ela precisa ser regrada, não necessariamente que essas regras elas são rígidas ou fixas. Quando eu falo sobre ser regradas, nada mais vai ser do que como a gente vai brincar, quais são os parâmetros que a gente vai ter dentro das brincadeiras, beleza? Já os jogos, eles vão ser exercidos dentro de um certo limite de tempo e espaço, diferente do que vem a brincadeira. As regras são livremente consentidas, ou seja, elas são criadas de forma livre pelos seus participantes. Mas essas regras, para a prática do jogo, se tornam absolutamente obrigatórias, certo? É acompanhada de um sentimento de tensão e alegria e traz um sentimento diferente da vida cotidiana. As ginásticas, etimologicamente falando, é a arte de exercitar o corpo nu. Esse conceito ele vem desde a Grécia Antiga e na escola ela precisa ser entendida como uma forma de exercício, com ou sem uso de aparelhos, em que as experiências corporais vão ser sistematizadas de forma articular todo um significado cultural que essa manifestação da cultura corporal possui. A ginástica em si, ela vai ser uma sistematização um pouco maior do movimento humano, certo? E aí ela vai ter suas dimensões e seus tipos, que a gente vai abordar de forma mais específica no conteúdo de ginásticas e práticas corporais de aventura mais à frente. E o que vem a ser as práticas corporais de aventura? São práticas ligadas à radicalidade, vamos dizer assim, à imprevisibilidade do que vem a acontecer. E até um pouco a questão do medo em si, do praticar ou não um determinado exercício. Beleza? Essas práticas se ligam ao ambiente, ele pode ser um ambiente urbano ou um ambiente natural, e vai se ligar também a uma prática radical, vamos dizer assim, em que você não tem um certo controle sobre aquela prática. E é essa falta de controle sobre aquela prática que traz uma conduta emocional um pouco maior para essas práticas. Os esportes, eles podem ser entendidos como uma ação social institucionalizada, ou seja, que tem instituições, que tem federações, que tem confederações que vão estar ligadas à conduta desse esporte, que respeita regras convencionais, é desenvolvida de forma lúdica e competitiva e sempre vai precisar de dois ou mais participantes, podendo incluir a natureza neste processo, uma perspectiva de comparação, de desempenho e atribuição de vencedores e recordes, tá certo? Ainda pode ser entendida como uma atividade física regrada e competitiva, em constante desenvolvimento, construída e determinada conforme sua dimensão ou expectativa sociocultural. E, finalmente, em franco processo de profissionalização, mercantilização e espetacularização. São três características que fazem com que os esportes eles sejam um pouquinho diferentes de todas as outras práticas corporais, que é a questão da profissionalização, da mercantilização e da espetacularização, que seria a venda do espetáculo através do esporte.
As danças, manifestação cultural que reúne movimento corporal, música, ritmo, expressão corporal e sentimentos variados de quem dança, certo? Está muito ligado à questão da cultura social, da cultura de cada povo. Se vocês escutarem miados ao fundo, nada mais é do que minhas gatinhas participando da aula, certo, pessoal? As lutas vão ser disputas em que os oponentes devem ser subjugados mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque, defesa e controle. E a gente vai elencar de forma específica cada particularidade dessas que envolve a luta, beleza? Algumas referências para a construção da aula de hoje e as formas de avaliação que o professor Luiz Roberto, de Educação Física, vai adotar com vocês. Primeiramente, a gente vai ter atividades presenciais e ou virtuais, prova presencial e ou virtual e autoavaliação presencial e ou virtual. A média de vocês vai ser concebida da seguinte maneira: a nota 1, que vai ser a nota de atividades mais a nota da prova, dividido por 2, mais a nota 2, que vai ser a nota da autoavaliação, dividido por 2. Ou seja, ao final de cada bimestre, vocês vão ter de forma particular 3 notas, em que a construção da média de vocês vai se basear na somatória e na média dessas 3 notas. Beleza? Mais à frente eu posso estar explicando um pouquinho melhor sobre como vai ser a questão dessa autoavaliação, bem como a construção da média de vocês. Essa aula ela é realmente mais corrida, é só para apresentar o que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar. E nos próximos dias eu vou abordar de forma mais específica com vocês os conteúdos de brincadeiras e jogos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Cheiro em todos!